Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na última aula, aprendemos um pouco mais sobre os indígenas. Vamos conferir na aula de hoje? Indígenas são os indivíduos pertencentes a um dos povos que já habitavam as Américas em período anterior ao da sua colonização por europeus. A palavra povo significa um grupo de pessoas que compartilham os mesmos interesses, as mesmas culturas. Os indígenas são os principais agentes que participaram da formação étnica e cultural do Brasil. Isso significa que parte da nossa cultura foi baseada na cultura indígena. Estima-se que em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que mais tarde corresponderia ao Brasil, nele havia mais de 5 milhões de pessoas distribuídas em diversos grupos. Esses grupos descendiam dos primeiros habitantes das Américas. Posteriormente, os nativos foram genericamente chamados de índio, nome pelo qual o Oriente era conhecido. Então, quando os colonizadores chegaram, eles já eram conhecidos como índios? Não, eles eram o povo indígena. Mais para frente, com o passar do tempo, eles receberam o nome de índio, em função das Índias, que foram o local aonde os europeus chegaram. Embora povos de muitas etnias tenham sido dizimados, muitas etnias tenham acabado ao longo dos anos, a presença étnica e cultural na sociedade indígena continua viva na população brasileira. Essa mistura cultural reflete em nosso cotidiano, nossa fala. Os colonizadores chegaram em território brasileiro falando português de Portugal. Após o convívio com os indígenas, se originou o português da forma que falamos hoje. Então, essa diversidade cultural da fala, ela veio daí. Também teve uma diversidade muito grande da vestimenta. O clima brasileiro ele era muito quente, Então, os indígenas, eles tinham pouca vestimenta ou nenhuma vestimenta. Então, com a chegada dos europeus, com a cultura europeia, que tinha vários tipos de roupa, roupa até em cima uma das outras, foi mesclando aí e também teve muita diferença na vestimenta. A culinária, por sua vez, era uma rica diversidade que tínhamos aqui. Tinha diversidade de temperos, folhas, legumes, várias coisas no território brasileiro. Então foi feita a junção da culinária portuguesa e indígena. Por exemplo, os portugueses, eles não conheciam a mandioca, as pimentas, essas folhas, de louro que a gente usa às vezes no nosso tempero do dia a dia. Então se juntou a diversidade de temperos e coisas que tinham aqui com as que os portugueses tinham também. E juntou tudo e é a nossa culinária que nós temos aqui tantos sabores gastronômicos hoje no Brasil. A diversidade cultural dos povos indígenas é vasta e pode ser medida pelo número de línguas faladas por eles. São mais de 200, embora a maior parte dessas línguas tenha como origem o tupi e o macro-gê. Infelizmente, essa diversidade na fala se perdeu ao longo dos anos. A língua portuguesa incorporou inúmeras palavras de origem tupi, tais como abacaxi, arara, mandioca,
dentre outras. Então, gente, o povo indígena, ele tinha uma diversidade enorme de línguas, eram mais de 200, era uma diversidade muito grande. Só que o que acontece? Essa diversidade foi se perdendo um pouco, porque havia a necessidade de comunicação com os europeus, e os europeus não tinham essa diversidade, eles tinham apenas uma língua, um tipo de linguagem. E aí os indígenas foram se adaptando a essa linguagem com o tempo. Os indígenas consideram a terra um importante meio de subsistência. Subsistência é um conjunto de coisas essenciais para a sobrevivência. E eles a enxergam assim, pois da terra extraem os alimentos necessários para a sobrevivência da comunidade. Então, eles enxergam a terra como um meio não de só existir, mas como um meio de subsistir. É da terra que vem todo esse processo. Além de meio de subsistência, a terra exerce papel sociocultural, que são aspectos sociais, culturais no mesmo grupo, nas comunidades indígenas. Então, tudo para os indígenas, tudo para eles, eles têm essa visão sobre a terra, que a terra é de suma importância, é de muita importância para a cultura, para a origem, tudo para eles vem da terra. Então, eles tratam muito bem, eles preservam a terra, eles plantam, eles colhem com todo o carinho, com todo o respeito, porque a terra é de muita importância para eles. Então, pensem, os europeus chegaram e eles queriam usufruir o que tinha, eles não queriam cuidar. Então, veja como esse choque de realidade foi pesado. Porque a concepção que eles tinham era completamente diferente dos europeus quando chegaram, né? Bom, agora que nós já vimos o nosso conteúdo, vamos para a nossa atividade de fixação? Vamos dar início? Eu trouxe um texto aqui para vocês. Nós vamos ler esse texto e depois a gente vai fazer algumas observações sobre esse texto, ok? E a número 1 é: leia o texto abaixo e responda por que os indígenas não adotaram a propriedade individual. Como assim a propriedade individual? Hoje nós temos uma moradia e nessa moradia só mora a nossa família, quer dizer, a minha família, geralmente composta, né, por meu pai, meus irmãos e pronto. Ou se eu for casada, pelo meu esposo, os meus filhos e pronto. Os indígenas, eles não se comportavam assim. Eles moravam, né, com grupos de pessoas, com tribos. Vamos ver um pouquinho do texto para a gente conseguir mensurar, então, e responder o que se pede depois? O texto diz o seguinte: para as sociedades indígenas, a terra é muito mais que um simples meio de subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimentos. Não é apenas um recurso natural, mas é tão importante quanto esse, um recurso sociocultural. Esse texto foi escrito por Aldeia Ramos, Alcida Rita Aldeias. Esse texto é de 1986. Então, o que fala nesse texto? Que a terra, ela não é um meio de existência, ela é um meio de subsistência, que dela vem todo um contexto sociocultural, vem toda uma vivência, né? Então, assim, eles cultuam mesmo a terra. A terra é algo super importante. Já que a gente já tem essa informação, já leu esse texto e viu todas as informações na aula de hoje, por que, na sua opinião, porque aí vai depender da sua opinião, vai variar de pessoa para pessoa, por que os indígenas, eles não adotaram esse modelo que a gente tem hoje, de
propriedade individual, de propriedade particular e assim sucessivamente. Por quê? Por que vocês acham que eles moram juntos, que eles fazem as coisas lá com o grupo na aldeia? Por que será? Vamos pensar. Será que se eles morassem, né, em casas separadas, igual a gente mora, eles teriam espaço para esse plantio, para essa preservação da terra, para cuidar, né, da terra do jeito que eles fazem? Não. Eles não teriam como fazer isso. Pensa você hoje, você dentro da sua casa. Você tem espaço para plantar várias árvores frutíferas, para fazer uma horta, para cuidar da terra e tal, da forma que você gostaria? Não, nós não temos espaço suficiente. Então, por esse motivo, por eles acreditarem que a terra é um meio de subsistência, né? Que dali vem toda a cultura, toda a vivência deles, por isso, eles não adotaram esse modelo. Bom, mas como eu disse, cada um tem a sua opinião referente a essa pergunta e a essa resposta. Essa foi a minha opinião que eu dividi com vocês. E para encerrar a nossa aula, eu quero que vocês pesquisem palavras indígenas que foram incorporadas à língua portuguesa e a escrevam em seu caderno. Mas como assim, professora? Palavras indígenas, onde eu vou achar? Você pode achar no dicionário. Como assim no dicionário? Quando você pegar o seu dicionário e for procurar, algumas palavras têm escrito pequeno antes da palavra origem tupi, origem guarani ou origem até mesmo indígena. Ali é uma palavra que foi implantada. Ah, professora, não, eu prefiro pesquisar. Você pode pesquisar então nos seus livros de história, também aponta essas palavras, e também você pode pesquisar na internet. Eu citei algumas palavras aqui, né? Eu citei a arara, eu citei a mandioca. Foram algumas palavras que foram incorporadas à nossa linguagem, certo? Bom, pessoal, e por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Até a próxima, pessoal!